Benjamin tinha seu ensaio, a obra de arte na época de suas técnicas de reprodução, na conta de primeira grande teoria materialista da arte. O ponto central desse estudo encontra-se na análise das causas e consequências da destruição da aura, que envolve a obra de arte enquanto objetos individualizados e únicos. Com o processo das técnicas de reprodução, sobretudo do cinema, a aura dissolvendo-se nas várias reproduções do original, destituiria a obra de arte de seu status de raridade. Para Benjamin, a partir do momento em que a obra fica excluída da atmosfera aristocrática e religiosa, que fazem dela uma coisa para poucos e um objeto de culto, a dissolução da aura atinge dimensões sociais. Essas dimensões seriam resultantes da estreita relação existente entre as transformações técnicas da sociedade e as modificações da percepção estética. A perda da áurea e as consequências sociais resultantes desse fato são particularmente sensíveis no cinema, no qual a reprodução de uma obra de arte carrega consigo a possibilidade de uma radical mudança qualitativa na relação das massas com a arte. Embora o cinema, diz Walter Benjamin, exija o uso de toda a personalidade viva do homem, este priva-se de sua aura. Se no teatro a aura de um Macbeth, por exemplo, liga-se indissoluvelmente à aura do ator, que o representa, tal como essa aura é sentida pelo público, o mesmo não acontece no cinema, no qual a aura dos intérpretes desaparece com a substituição do público pelo aparelho. Na medida em que o ator se torna acessório da cena, não é raro que os próprios acessórios desempenhem o papel de ator. Benjamin considera ainda que a natureza vista pelos olhos difere da natureza vista pela câmera, e esta, ao substituir o espaço onde o homem age inconscientemente por outro onde sua ação é inconsciente, possibilita a experiência do inconsciente visual, do mesmo modo que a prática psicanalística possibilita a experiência do inconsciente instintivo, exibindo assim a reciprocidade de ação entre a matéria e o homem. O cinema seria de grande valia para um pensamento materialista. Adaptado adequadamente ao proletariado, que se prepararia para tomar o poder, o cinema tornaria-se, em consequência, portador de uma extraordinária esperança histórica. Em suma, a análise de Benjamin mostra que as técnicas de reprodução das obras de arte, provocando a queda da aura, promovem a liquidação do elemento tradicional da herança cultural. Mas, por outro lado, esse processo contém um germe positivo, na medida em que possibilita outro relacionamento das massas com a arte, dotando-as de um instrumento eficaz de renovação das estruturas sociais. Trata-se de uma postura otimista, que foi objeto de reflexão crítica por parte de Adorno. Então, gente, com base nas aulas de sociologia, o que vocês acham da teoria do Benjamin? Bom, o Walter Benjamin ele era bastante conservador em relação à cultura. Ele acreditava que, por causa do cinema e da época de reprodução das artes, a cultura estava perdendo a sua essência, porque ela perdia sua aura por ser divulgada em massa. Um quadro que antes era único, ele podia ser reproduzido em imprensa. E talvez ele tivesse esse descontentamento com o cinema, porque a escola de Frankfurt foi na mesma época que desenvolveu o nazismo na Alemanha. Talvez ele foi contra o cinema porque os nazistas usavam o cinema para fazer sua propaganda e também para manipular as pessoas. Talvez ele ficou meio com preconceito, não ficou com uma noção legal sobre o cinema e começou a criticar. Eles preferiam outros meios. Essa crítica do Benjamin pode ser aplicada nos dias atuais em relação à pirataria, né? Porque você pega uma obra de cinema, qualquer camelô aí você encontra por R$5, por R$10, uma obra que durou um bom tempo para ser feita, para ser bem produzida. E isso se aplica à música também, porque uma música bem feita pode estar sendo usada em vários locais. Talvez nem o autor da música saiba que ela está sendo usada. Então perde toda a essência que o autor criou para poder divulgar uma marca, para poder divulgar alguma pessoa. É mais ou menos nessa situação que ele pensou, acabou acertando nos dias de hoje. Mas também tem um lado bom, né, Vinícius? Porque com preços mais baixos você pode chegar a uma certa massa das minorias hoje que
não tem condições de estar comprando ou ir ao cinema para poder ver. Mas ele, como já falaram, que a arte perdia sua aura, ele perdia o seu lado de... Singular, né? Seu lado singular, ele ficava mais plural. Sim. Acho que o problema de você massificar a arte não é nem tanto fazer com que ela se espalhe pelo mundo, mas é porque ela passou a ser usada como manipulação, né? Para induzir as pessoas ao consumo. Acho que esse que é o grande problema, não só reproduzir. Porque mesmo se você reproduzir, sim, ela vai acabar perdendo a sua essência. Mas dependendo da forma que você reproduz. Se você a reproduz como forma de consumo para outras pessoas, ela perde sua essência. Mas se você reproduz com o intuito de levar essa arte até então inalcançável para as classes sociais mais pobres, no caso, aí sim, é uma coisa, você pegar um concerto musical e querer levar numa população mais carente, um concerto gratuito, tá, aí pode ser levar. Mas se você pegar um concerto e vender isso daí num lugar mais... um estilo de música correto, né? Você pegar um concerto e vender e falar, não, é isso que tem que ser, agora todo mundo tem que escutar isso, aí eu acho que já perdeu a essência, né, da arte. E entra um pouco da manipulação também, né? Aí tem um negócio de cinema. Isso aí. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês ajudaram bastante. É isso aí.